Gente, boa noite a todos. Agradeço desde já a participação de vocês. Nós estamos no evento Segunda Semana da Acessibilidade, Direito à Saúde em Tempos de Pandemia. Um evento com realização do Instituto Federal do Piauí, né, com apoio de um PIBEX, né, um Programa Institucional de Apoio à Extensão, e também o apoio das associações de deficientes que a gente tem aqui na cidade, né? A organização da Associação de Deficientes Físicos São Raimundense, que é a ASADEF, a Associação Sul-Piauiense de Deficientes Visuais, a ASPDEV, tendo como presidente Leda Tânia, também o apoio da AMAT, Associação de Amigos dos Autistas da Serra da Capivara, presidente Ana Paula, vice-presidente Dalila, que teve uma participação excelente ontem. E nós temos também o apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o COMUD, que nós temos como presidente a Valmira, né, a Mira Oliveira. E nós estamos aí nessa segunda semana da acessibilidade, um evento em alusão ao Dia Municipal das pessoas com Deficiências de São Raimundo Nonato. São Raimundo tem um dia específico para a gente comemorar, para a gente difundir a inclusão das pessoas com deficiência. Foi uma solicitação nossa, encontro com o MUD, encontro representantes das associações de deficientes, e a gente solicitou o ano passado, foi sancionado a Lei 05 de 2019, que ela instituiu o dia 15 de setembro como o Dia da Pessoa com Deficiência daqui de São Raimundo, e a lei também nos colocou que deve ser feita uma Semana Municipal da Acessibilidade. E nós estamos no segundo ano da lei, nós estamos na segunda semana de acessibilidade. O ano passado foi possível a gente fazer um evento presencial, foi um evento muito bom, muito interessante, participação e representantes da CEID de Teresina, né? Nós tivemos a presença da Helena Lima e da Marta Amorim, que são representantes do Conselho Estadual em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, representante do CONED e representante também da CEID, né? E foi muito importante. Esse ano, pelo contexto de pandemia, não foi possível a gente fazer um evento voltado ao presencial, né? Até resguardando a saúde das pessoas com deficiência nesse momento tão crítico pela contaminação da Covid-19. E aí surgiu essa ideia, né, a gente aproveitar as redes sociais, aproveitar as mídias para a gente fazer um evento online, um evento virtual, e principalmente pela questão de como é que está a acessibilidade dos deficientes nesse período de pandemia. A gente fala de acessibilidade, não seria simplesmente acessibilidade num contexto de estrutura física, apenas de rampa, de arquitetônico, mas sim acessibilidade no aspecto mais amplo, geral, que seria desde a acessibilidade atitudinal, mudar a maneira, a discriminação como as pessoas veem as pessoas sem deficiência, vê aquela que tem alguma deficiência, acessibilidade de informações. Gente, será que as informações, os protocolos de saúde, os cuidados estão chegando às pessoas com deficiência? Será que o surdo está tendo acessibilidade? Será que o cadeirante, a família e o autista? Como é que está essa acessibilidade nos dias atuais, em período de pandemia? Então, dentro desse contexto, é proposta dessa segunda semana buscar levar informações acerca da acessibilidade nesse momento de pandemia e também acerca do
acesso à informação tão importante. Veja que o deficiente, muitos precisam de um cuidador, muitos utilizam a bengala, muitos utilizam a cadeira de roda, então tem toda a preocupação e a higiene da cadeira de roda, da bengala. Imagine uma pessoa cega. A pessoa cega, ela utiliza muito tato. Aí no momento que nós estamos de distanciamento, a pessoa não pode estar tocando, né? Mas a pessoa com deficiência visual, ela precisa, né? Então tem que ter um cuidado redobrado. Então são muitos desafios que a gente tem nesse momento de pandemia em relação às pessoas com deficiência. E hoje a gente tem uma participação muito especial, né? A fonoaudióloga trabalha no espaço pedagógico. Ela tem uma atuação muito boa na área tanto da sua área de fonoaudiologia, como no acompanhamento de pessoas com deficiência, né? Principalmente no que se refere às pessoas autistas. Ela... Deixa eu pegar bem aqui o... Débora Dias é especialista em linguagem, formação em ABA, formação também em alfabetização pelo método da boquinha e atuação na fala, na linguagem, na teste da linguinha, também no processamento auditivo central e nos transtornos de aprendizagem. Ela é uma excelente profissional, uma referência para nós aqui de toda a região, no acompanhamento das pessoas, das crianças. E hoje a gente vai estar conversando com ela com o tema acessibilidade em tempos de pandemia, né? Quais esses desafios atuais? Deixa eu só fazer o convite aqui para a Débora começar a falar conosco. Oi, Débora, tudo bom? É um prazer, né, estar aqui com vocês e com você. Né? Você sempre atuante conosco nesse processo de inclusão, principalmente nesse momento que a gente precisa estar falando de acessibilidade, e você, como profissional, tem muito a contribuir e a informar a todas as pessoas de sua experiência e do que é que a gente pode estar auxiliando, né, as pessoas com deficiência nesse momento no que concerne a questão da acessibilidade. Pronto, Amaia, muito obrigada pelo convite, né? Por já ter me apresentado. É uma honra para mim. Você é uma pessoa maravilhosa, batalhadora aí nas causas dos deficientes. Inclusive, né, um destaque aí para os deficientes auditivos, porque você atua em Libras, você é intérprete, né, tradutora de Libras, e é uma área afim com a fonoaudiologia, né, completamente, diretamente, né, e muito interessante você convidar exatamente eu, né, por ser fonoaudióloga, para a gente tratar um pouco sobre essas questões da acessibilidade. Poderia ser um terapeuta ocupacional, né, enfim, outros profissionais que entendem melhor ainda das questões físicas, digamos assim, da parte, como você falou, arquitetônica, da acessibilidade. Mas nós não podemos deixar de falar, né, de uma forma mais geral, dos deficientes nesses tempos de pandemia, né? Enfim, muito obrigada pelo convite. Espero contribuir nesse momento, nessa semana da acessibilidade aqui inclusive na nossa cidade, né, que tem o dia, especialmente para os deficientes. E vamos lá. Pessoal que está entrando, boa noite, né? E qualquer dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa no chat, né, Amaia, podem ficar à vontade. Podem estar fazendo. Eu vou deixar os comentários abertos, aí vocês podem estar fazendo os comentários, fazendo alguma pergunta ou acrescentando algo, né, que a gente poderia estar abordando. Aí eu queria que você iniciasse, né, falando dessa temática geral, né, esses desafios atuais que a gente tem nesse momento de pandemia. É um momento assim difícil para todo mundo, né? Imagine para as pessoas que têm alguma deficiência.
E aí, assim, eu digo, Isso, vou convidar a Débora para a gente trabalhar um contexto diferente da acessibilidade. Levar as pessoas que a acessibilidade não é só uma rampa, né? A isso, acessibilidade vai da nossa atitude, vai do acesso à informação, né? A acessibilidade de isso, informação, a acessibilidade comunicacional, né? Que é o que a gente vai abordar mais aqui, né? Pela isso. sua área de atuação, né? A fonoaudiologia, ela é uma parceira muito grande nesse processo de comunicação, né? Seja na É, oralização, como também nas línguas de sinais. E você vai contribuir muito, né? E a gente quer ouvir um pouquinho, né? Quais seriam esses desafios, como a família e os professores e as pessoas com deficiência podem estar enfrentando esse momento de pandemia. exatamente. Pois é. Essas questões de acessibilidade, de direito à inclusão, sempre foi, né, é um desafio mesmo antes da pandemia, né? Nós precisamos sempre trabalhar e estar informando, estar conscientizando as pessoas, mesmo antes da pandemia, né? Então, agora tornou-se algo ainda mais importante de se estar levando as informações e propagando toda essa questão de acessibilidade. Uma coisa que nós, né, temos que agora nos acostumar por um bom tempo e que é uma barreira na questão da acessibilidade é o uso da máscara, né? É uma barreira de comunicação não só para os deficientes auditivos, né? Não só para esse público, mas para a população em geral. Ouço muito, a gente costuma agora muito ouvir, né? Ah, eu não ouvi direito, eu já não ouvia bem, e agora com os da máscara piorou, né? Porque tem uma metade do rosto da pessoa, né? E onde a gente poderia ter o apoio de uma leitura orofacial, por exemplo, uma leitura labial, e a máscara, né, acabou sendo uma barreira nesse sentido. Sua tela trava um pouquinho, Amaya, mas eu não sei se é só para mim. Tá como? Trava um pouco. Ah, pode Queria que o pessoal repetir. falasse porque tá muito interessante você aí dando os Eu sinais, mas tô fazendo um pouco da interpretação, mas pode ser a internet aqui que tá ruim. perfeito. Tá perfeito. Eu queria saber com as pessoas se tá travando, é só para mim. Tá travando? Vocês estão vendo como é que tá? Faça um feedback aí para a gente saber. É, Para mim não porque mostra. Para mim não tá mostra que muito tá ruim. interessante você fazer a interpretação. Realmente, muito legal. Para mim Se a gente está também tá falando de muito. acessibilidade, né? Mas vamos lá. Bora lá. Vamos continuar, né? Eu estava falando da barreira, né? Que é o uso da máscara, e que a gente vai ter que conviver ainda por um bom tempo. Né? Fizeram uma certa adaptação no uso da máscara, que são aquelas máscaras com um visor na frente, onde nós conseguimos ver a boca da pessoa, a articulação, né? E isso ajuda muito na questão do entendimento do que a gente da informação que a gente está querendo passar. Porque a máscara, de fato, ela abafa um pouco. Mas tendo pelo menos essa visão, né, já diminui muito, né, nas dificuldades. Outro problema que surgiu, outro desafio, digamos assim, que surgiu, né, durante esse isolamento social, onde as pessoas têm que ficar mais em casa, né, aulas remotas, todo mundo tendo que se adaptar a essa realidade de aulas remotas, é que ouvi isso esses dias, né, de uma pessoa que usa aparelho auditivo, né, tem uma perda auditiva parcial, não é completamente surda, mas usa aparelho. E é a questão da conexão com a internet, né, onde, às vezes, o som e a articulação está em desencontro, né? É o que as pessoas chamam de delay. A articulação, né, tá lá na frente e o áudio atrás, ou vice-versa.
Isso é um problema constante, né? Nem sempre, nem todo mundo tem um acesso à internet de qualidade para poder ter uma aprendizagem de forma mais efetiva, né? Isso é um desafio, isso é um problema que a gente vem passando, né? A pessoa com deficiência já tem dificuldade em ouvir e entender. Usa muito o apoio, né, das expressões faciais e da leitura mesmo de lábios para poder entender mais essas informações passadas pelo professor, pelo palestrante, né? Hoje, a Maia já pontuou no início, né, a questão dos intérpretes, né, de Libras, na transmissão dessas informações sobre a Covid-19, né? É são questões ainda bem difíceis de se entender, de se compreender, e isso tornou-se mais difícil para uma pessoa surda, por exemplo. Nós pegamos essas informações muitas vezes por meio das informações enviadas via internet, na televisão, por rádio, né? E o intérprete de Libras, né, ganhou um pouco mais de visibilidade nesse momento, porque diversas vezes a gente via, né, na televisão, o secretário de saúde, o ministro falando, e o intérprete do lado, né? Isso ganhou certa visibilidade agora, na minha opinião, e que não deveria acontecer só agora, mas manter, não só nas informações sobre a Covid-19, mas incluir o intérprete, né, o tradutor, enfim, em todos os sentidos do dia a dia. É isso? Maia, você deve estar bem atenta a isso também, porque hoje eu, pelo menos, diversos canais de TV, a gente vê até a pessoa, né, do lado fisicamente do palestrante, passando as informações em Libras também, não é isso? Isso. Aí o importante, Débora, porque assim, a gente sempre teve a presença do intérprete, mas veja que às vezes a tela é tão pequena que você não consegue visualizar a finalização, né? E esse momento a gente está vendo nas lives dos artistas, no próprio governo, em vários outros contextos, o intérprete bem próximo, né, da pessoa que está falando, que está oralizando, e a gente tem uma visibilidade melhor. Eu tenho muita Isso. dificuldade de compreender quando a tela está muito pequena, né? É tão pequeno e você precisa ver os detalhes das mãos, você precisa ver a expressão facial e Com muitas vezes certeza. eles colocam acessibilidade, mas não está acessível, né? Precisa ver todos esses aspectos e realmente o intérprete ele tem que estar numa posição bem próxima e uma visibilidade melhor para que realmente consiga atingir o objetivo que é a comunicação. Exatamente. A gente viu isso mais frequentemente agora, né, durante esse período de pandemia, e tomara que isso se permaneça e, né, e se propague em outros sentidos também. Isso, eu acredito que só tende a aumentar, né? A Libras, ela é uma lei de 2012 e precisa estar difundindo mais ainda, não só nas mídias, mas também na escola, nos ambientes de saúde, né? Vamos falar um pouco da acessibilidade à saúde. Como é que o surdo Sim, chega sentindo alguns sintomas e ele fala para o médico e o médico não entende. A gente já viu vários diagnósticos errados, medicação prescrita errada. Eu digo isso no contexto geral, eu já vi alguns exemplos sobre isso. Uma medicação é prescrita verdade. para uma outra doença, porque aquela doença que o surdo estava sentindo, o médico não conseguiu compreender, né, os sintomas, os sinais, e aí corre esse risco, a falta de comunicação pode acometer uma coisa mais grave. Pode sim. Outra coisa, né, interessante que eu vi, né, até pesquisando esses dias sobre isso, em relação a vocês, né, intérpretes de Libras, né, porque usam muito as mãos, ou basicamente as mãos e as expressões faciais, para estar fazendo essa tradução, né? E por muitas vezes as mãos
precisam chegar próximo ao rosto, tocar em nariz, tocar na boca, né? Na testa. E aonde é que está aí? O que que estou querendo dizer? Mais um risco, né, em relação à saúde, em relação a essa contaminação, né? É um desafio também, uma certa dificuldade, onde tem sempre que estar higienizando a mão, com todos aqueles cuidados que a gente já sabe, né? Eu até peguei um trechinho aqui de uma intérprete, né, onde ela colocou o seguinte: como é uma língua gestual, ela é simbolizada com o corpo e as mãos. E a mesma mão com que eu falo é a mão que eu toco os objetos e que em alguns momentos preciso tocar o meu rosto. Alguns sinais são feitos com a aproximação da mão no rosto, próxima à boca aos olhos. Isso poderia causar uma contaminação. Como pessoas surdas estão lidando com isso, sabendo que a própria forma de comunicação, a própria língua pode ser um causador do vírus, né? Ela deixou essa reflexão, porque realmente é muito desafiador para os surdos, para os intérpretes, justamente por isso, né? Tô querendo prestar, como se não fosse eu, tô querendo prestar atenção na tradução aí, Amaya. Ligação. Débora, interessante que muitas vezes, quando tem um intérprete, a pessoa não se atenta mais à pessoa que está falando, né? Vai prestar atenção ao intérprete. É, Mas chama bem atenção. exatamente. Trazendo ainda mais nessa temática dos desafios, né, para as pessoas com deficiência nesse período de pandemia, o que mais a gente viu de propagação foi a questão do distanciamento entre pessoas, né? 1 metro, 2 metros de distância. Só que muitas pessoas com deficiência, ou física, intelectual, visual, auditiva, não pode, de certa forma, não tem como manter tanta distância, né, das outras pessoas, do cuidador ou da babá, né? Porque de fato necessita dessas pessoas, né? E olha que situação, não é? Porque de fato não essas pessoas precisam dessa aproximação com outros, né? E como seria? Como seria nessa situação, já que o que se mais propaga é a questão do distanciamento, né? Principalmente quando a deficiência é ligada muito também, né? Tanto às questões de mobilidade, né? Que você precisa de um ajudante, precisa de uma pessoa do lado para se locomover, né? Isso é um desafio muito grande nos dias atuais. Mesmo quando a pessoa tem muita independência na sua cadeira de roda, por exemplo, de se mobilizar, né? Em determinados momentos, ela vai precisar da ajuda de alguém, né? E aí, como que vai pedir a ajuda de alguém se a orientação é manter distância? Um desafio grande, né? E outra coisa que você pontuou no início, Amaya, é a questão do, 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 do toque nas superfícies, por exemplo, pelos cegos, né? Porque precisa tocar, precisa desse apoio físico para poder estar se locomovendo e, e é onde a gente sabe que o vírus pode ficar é na questão das superfícies, né? De rampa e tudo. Uhum. De rampa, na Tá cadeira de conseguindo? roda, na bengala, né? O que é Isso. um suporte que o cego tem é o uso da bengala. Então, a bengala está tocando no chão, a cadeira de roda também está em contato, e aí tem que ter todo esse cuidado. E tem uma pessoa que vai empurrar a cadeira, tem uma pessoa que vai guiar, né, a pessoa cega, ou um outro cuidador que vai cuidar, por exemplo, de uma criança com paralisia cerebral, que ela não tem a mobilidade, a criança não anda ou a pessoa não anda. E aí precisa sempre do toque para ajudar a tomar banho, para ajudar até a comer. Né? Então, é um cuidado que tanto a pessoa com deficiência
e principalmente o seu cuidador deve ter, porque são aspectos que você não vai conseguir fazer o distanciamento, porque a pessoa precisa desse auxílio, precisa que alguém toque, e aí é um cuidado redobrado de higienização das mãos, não só o álcool gel, a gente viu o desespero das pessoas, álcool gel, mas nada melhor do que a água com sabão, né? Isso. Ou a água sanitária para outras superfícies. O álcool gel, na maioria das vezes, quando você não está em casa, que você não tem o acesso à água, né? E É, seria melhor. E a higienização da cadeira de roda também pode estar utilizando a água com a água sanitária ou também o álcool gel. E precisa para que a pessoa não tenha essa contaminação. isso. E o que a gente falou já, né? O que já era difícil de se lidar, né? Que é a questão da acessibilidade desses cuidados com as pessoas com deficiência. Agora, nesse contexto da pandemia de coronavírus, triplicou, né? Esses cuidados têm que ser redobrados em relação a essas pessoas com deficiências. Inclusive, pessoas que têm o sistema imunológico baixo, né? A gente precisa que precisam de uma atenção ainda maior, porque por causa do sistema imunológico, né? Eles realmente precisam assim de um cuidado redobrado, né? Não assim generalizando a todos os deficientes são mais suscetíveis, não, mas realmente tem alguns que eles tomam uma medicação controlada, tem algum outro problema de saúde associado, pode apresentar epilepsia, convulsões, entre outros fatores que fica com o sistema imunológico mais fraco e aí precisa realmente de um cuidado. É, Felizmente, as pessoas com deficiências que eu tive a notícia que foi contaminado pelo coronavírus, eles tiveram uma forma mais branda, mais leve e não teve assim tanta gravidade, eles conseguiram recuperar, né, graças a Deus. E porque, assim, mesmo o deficiente, como qualquer um de nós, não saindo de casa e tomando todos os cuidados, pode ocorrer de ter a contaminação, sim. Né? Eu vejo pessoas com muito cuidado que estão tendo a contaminação. É algo que pode acontecer e aí a gente está cuidando e depois buscando, né, o que fazer. Né? Aí é minha preocupação quando a gente fala de acessibilidade, é que essas pessoas saibam onde procurar, o que procurar, né? É a Secretaria de Saúde, qual local deve ir. Ah, eu vou para o hospital. Não, o hospital ele não está atendendo pacientes com coronavírus. As pessoas são encaminhadas Exatamente. à UPA ou ao posto de saúde do bairro Aeroporto. Quem tiver com sintomas de gripe, sintomas referentes à Covid-19, tem que se dirigir à UPA, né? Faz o teste ou liga, tem um número que liga para a Secretaria de Saúde e o deficiente, no caso, eles têm o direito de receber esse acompanhamento em casa, a realização do exame. Então, é buscar esses meios de saúde para que realmente consiga ter um atendimento e um atendimento prioritário, né? Como a gente tem as pessoas com deficiência, mesmo antes da pandemia, a gente tem um atendimento prioritário e é importante nesse momento. É verdade. No final, eu vou até passar um curso que é oferecido pelo campus virtual da Fiocruz, né? Que trata justamente sobre isso, a questão da acessibilidade no SUS, né? E uma formação básica, é uma formação básica para os profissionais da saúde, né? Para lidar com essas questões de acessibilidade de acordo com os princípios do SUS. Não, não, não funciona muito bem com os deficientes visuais, o que eu vou falar agora, mas o uso de apoio visual, né, nas repartições das unidades de saúde, nos hospitais, na UPA, auxilia muito nessa compreensão para passar essa informação, né? E eu digo assim, apoio visual com imagens, mas imagens bem claras e objetivas,
né, para facilitar mais ainda o entendimento, né, do uso. Só entra com a máscara, o uso do álcool gel antes de entrar na repartição. Se a pessoa precisar, para ajudar mais ainda em passar essa informação, seria interessante todos os locais de saúde ter uma parte de comunicação alternativa, por que não? Né? Aonde as pessoas poderiam usar essa parte de comunicação por meio de figuras, né? E apontar ou usar como apoio mesmo para facilitar na passagem dessa informação. Como a Maia até comentou, a dificuldade do médico entender as informações por essas pessoas que têm essa dificuldade de comunicação. Então, é uma sugestão, né? É uma questão de inclusão também na saúde, onde você pensa nas pessoas que têm um comprometimento de comunicação e que você tendo essa pasta, né? De diversas formas, tanto partes do corpo, órgãos, né? Órgãos do corpo, para poder a pessoa conseguir comunicar o que ela está sentindo, aonde ela está sentindo, né? Para poder facilitar mais ainda no entendimento por parte do profissional de saúde. Realmente é importante, né? E a gente pode acrescentar essa comunicação alternativa, ela é muito importante, né? Não só é importante para várias pessoas que têm a ausência da comunicação, né? Desde o autista ou qualquer outra pessoa com problema na fala ou a ausência, né, da fala. E a utilização de imagens, gente, coisa simples, imagem com uma comida, a criança aponta, estou com fome, estou sentindo dor, teria uma imagem de dor. Tem um software bem interessante que ele tem exatamente essa prancha médica, né? Só que a pessoa precisa de um auxílio tecnológico, né? Ou de um tablet, um computador, e essa prancha médica tem todo o corpo humano com todas as suas partes, e aí, ao clicar, a pasta fala, né? Oraliza, estou com dor. Aí a pessoa clica na cabeça e diz, estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, Isso. estou com falta de ar. Né? Então, assim, é importante que os estabelecimentos de saúde saibam que existem essas formas de comunicação. Isso. Na ausência dessa tecnologia, uma pasta, né, umas imagens, uma figura que irá facilitar a comunicação. É uma sugestão muito boa, que eu acho que é bom até a gente formalizar e informar as pessoas, né, aos estabelecimentos que nesse momento pode estar utilizando essas pranchas, no momento que tiver algum surdo que eles não consigam compreender o que realmente a pessoa está sentindo. Exatamente. E é uma forma assim de você se colocar no lugar do outro, né? Como você se sentiria se fosse você, digamos, até em outro país, que você não fala aquela língua, que você está tentando ali expressar de todas as formas o que, é que você tem, que você usa gestos, que você usa todas as mímicas e a pessoa ainda não entende o que você está falando. Muitas pessoas com deficiência passam por isso, né? E aí você precisa se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia e pensar em soluções, buscar, se informar, pesquisar, procurar os profissionais que lidam mais com essas pessoas para poder traçar estratégias, né? E trabalhar essa inclusão na saúde, essa acessibilidade, né? Onde as pessoas possam ter um atendimento de forma mais eficaz, eficiente. A pessoa chega com dor, né? E tenta desesperadamente comunicar o que se está acontecendo e o profissional da saúde ou o atendente não consegue compreender, né? E aí a gente precisa ter essa sensibilidade e, mais uma vez, colocar no lugar daquele paciente ou daquela pessoa para poder traçar estratégias, né? Ajudar, contribuir para que o outro possa comunicar o que está sentindo. A Maia falou sobre a questão dessa parte mais tecnológica,
mas existem vários outros meios, como ela falou. E essas imagens são super acessíveis na internet, onde você pode fazer em forma de cartões plastificados e ter sempre na unidade de saúde ou na UPA, no hospital, para poder você conseguir compreender de fato o que essa pessoa está falando, né? Imagens bem simples que existe na internet, você consegue fazer essa parte de comunicação alternativa ou aumentativa, né? Porque no caso a pessoa pode estar tentando explicar de uma certa forma e você está mais ou menos entendendo, mas você pode usar essas imagens para entender melhor ainda o que essa paciente está querendo comunicar. Sempre tem um atraso na interpretação, viu? A gente faz a interpretação consecutiva, né? Aí às vezes você para de falar e eu continuo, né? Porque tem um atraso. Né? São Sim. dois tipos de interpretação, né? Eu posso fazer a interpretação consecutiva que eu espero você falar para me sinalizar, né? Aí por isso que às vezes tem esse atraso. Mas legal. bem importante suas colocações e é uma forma que as pessoas possam estar compreendendo. Aí a gente volta para a questão da máscara, né? A pessoa chega, está tendo um certo entendimento, mas não tem realmente uma comunicação, porque olha a utilização da máscara. Inclusive, Débora, eu vi um projeto de lei, não sei como é que está a tramitação, que os estabelecimentos de saúde têm que adotar a máscara acessível. Tem que adotar essa máscara que tem o plástico, que é transparente, exatamente para auxiliar na comunicação. Porque é ruim para nós entender. Às vezes a gente não entende o que, é que a pessoa está falando. E a leitura labial, ela auxilia bastante. Né? Ela é um apoio. Não é 100% que a pessoa surda vai compreender uma leitura labial. É cerca de 20%, 30% apenas do entendimento. Mas esses 20%, 30%, eles auxiliam bastante na comunicação. Porque quando ele sabe a ideia, o contexto que ele está falando, ele consegue compreender o restante da comunicação. E aí é muito importante, né, que todos os estabelecimentos de saúde passem a utilizar essa máscara. Aí um aspecto importante que eu não tinha divulgado ainda, porque eu tive essa resposta hoje, que eu submeti um projeto no Instituto Federal do Piauí e consegui um resultado parcial hoje, foi aprovado. Esse resultado aprovado, essa semana da acessibilidade, vai receber um financiamento e, como proposta, eu vou fazer doações dessas máscaras acessíveis, né, transparente para as pessoas com deficiência. A gente vai conseguir fazer algumas distribuições, né, tanto para as pessoas surdas, as pessoas cadeirantes. A gente vai estar em contato com as associações para ver quais são os membros das associações e aqueles que a gente vai estar entregando. Aí é um kit de máscara, né, e do álcool gel. Né? É um kit, como eu falei, direito à acessibilidade, né, direito à saúde. E aí a gente vai estar até o final do mês de setembro, né? Que essa semana ela vai até o dia 22 de setembro, mas a gente vai permanecer todo o mês de setembro com informações relacionadas ao direito à saúde e à acessibilidade. E essas máscaras elas vão ser distribuídas até o final de setembro. Claro que a gente vai estar seguindo todos os protocolos de saúde e a gente fazer as entregas dessas máscaras adaptadas. Perfeito, que alegria. Primeira mão você está passando essa informação, muito bom. Você falando na questão dos estabelecimentos de saúde, aí eu já pensando aqui, né, que as ideias vão surgindo, a gente já tem que estar pegando, né, fazer doação, pelo menos uma máscara para cada estabelecimento de saúde, para que eles possam replicar, né? Eles possam replicar e fornecer a todos os servidores da saúde uma máscara mais acessível que vai dar o apoio à comunicação, não só ao deficiente, mas a todas as pessoas. Exatamente. A máscara, além de ser uma barreira visual, né? Porque ela tá ali
tampa metade do rosto, né? O volume, né, da nossa voz, ela diminui também, né? Você fala mais baixo. E às vezes até quem já fala baixo tende a falar mais baixo ainda, né? A intensidade dessa voz diminui, né? Então, a gente tem que... Qual é a orientação que a gente pode passar em relação a isso, né? Para poder diminuir mais essas dificuldades? Falar um pouquinho mais alto, né? Sem exagerar no tom de voz também, mas articulando melhor as palavras de forma até mais exagerada por trás da máscara, né? Essa projeção do som da voz, né? Vai um pouco mais longe e a gente consegue entender um pouco melhor, né? Então, articular mais as palavras de forma mais exagerada. Outro apoio que a gente pode ter também de melhorar essa comunicação é com a expressão dos olhos, né? Essa parte aqui superior que fica mais visível, né? Você pode usar a expressão dos olhos, né? De surpresa, de alegria, né? Onde as pessoas podem entender mais, né? O que você está falando. E verbalizar tudo, tentar verbalizar mais se você está feliz, se você está triste, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que está ali por trás dessa máscara. Tente verbalizar: "Ah, que bom que você está aqui, estou feliz, estou triste", né? Usar essas expressões, né, ajuda melhor na parte de comunicação e diálogo. Menina, adorei essa dica, né? Eu não tinha parado ainda, né? Porque realmente atrapalha, a gente diminui a voz. Eu falo muito baixo, né? E às vezes a pessoa conversando comigo aí sempre diz: "É o quê? Não entendi". Repete. Outra coisa é você falar de frente para a pessoa, né? Porque mesmo que seja a máscara ali, se você virar as costas, o volume que já estava baixo vai diminuir mais ainda. Então, a tendência é que é melhor que você fique de frente para a pessoa, né? Utilize muito essa expressão visual, né? E articule com mais exageradamente as palavras. É muito interessante, adorei essa dica, né? Vou começar a falar melhor. Eu sempre ando com minha máscara adaptada, aí as pessoas dizem assim: "Ah, mas como você é vaidosa, quer mostrar o seu batom". Aí eu digo: "Não sou isso". Eu digo: "Não sou isso, né? Mas é para auxiliar na comunicação". Aí eu sempre falo: "Ah, eu trabalho com inclusão, trabalho com tudo". Então eu tenho que dar o exemplo, né? E tenho que mostrar como deve ser a acessibilidade, né? E é importante que sempre as pessoas, que mais interessante é quando eu falo a finalidade, aí as pessoas: "Ah, eu vou querer uma para mim", né? Começa a ter o interesse de buscar essa acessibilidade, nem que seja querendo mostrar o batom, mas vai promover também a acessibilidade, né? O importante é que a gente tenha realmente uma comunicação. Maia, falta só 10 minutinhos, já é 8h18 aqui no meu celular, no meu relógio, né? Vamos fazer nossas considerações finais. O tempo passa rápido, né? Quando a gente está falando algo que a gente gosta, que é importante, Se empolga. Rápido, né? Que bom. Se empolga e o tempo passa rápido, né? E eu espero ter contribuído, né? O tempo é pouco realmente, porque o assunto é muito grande, a gente poderia tratar de forma mais, né, esmiuçada cada tema desse, as dificuldades e as possíveis soluções para cada deficiência, para os autistas, para os deficientes visuais, físicos enfim, mas e é um assunto muito, muito amplo, e a gente precisaria realmente de mais tempo. Mas eu espero ter contribuído, né? Eu estou à disposição de todo mundo para quem quiser tirar mais informações, até em relação a o uso da máscara e a comunicação. Eu posso falar com quem de forma individualizada, porque a gente tem uma série de orientações que pode
tá melhorando, né, nesse momento de comunicação e de fala, né? E muito obrigada pelo convite, né? Eu vi aqui umas pessoas participando, muito interessante. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, viu, Amaya? Eu que agradeço, né? Todos nós das associações de deficientes, a gente agradece a sua contribuição, né? Você está sendo muito ativa nesse processo de inclusão, né? Você e todas as pessoas do espaço pedagógico, eu tenho muito carinho, né? Meu menino faz acompanhamento lá, fez acompanhamento com você, assim, um acompanhamento incrível, né? Então eu admiro bastante a todos os profissionais que atuam nesse processo de inclusão e é tão importante a participação de vocês. Membro fundadora da AMAT, né? Você estava na nossa fundação, faz parte da nossa Sou. diretoria, faz parte da nossa diretoria executiva e é muito importante, né? Seu apoio, né? Sua ajuda nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência daqui de São Raimundo Nonato. Finalizando que entrou um amigo surdo, né, na Ah, live. que legal. Aí vou sinalizar, né, interpretar um pouco para que ele também possa, né, compreender. Então, meu muito obrigada, né? Eu que agradeço. Nós vamos continuar com a Semana da Acessibilidade. A gente tem toda uma programação da semana. Amanhã a gente tem uma live com a pedagoga, né? Kerla, né? Que vai ser também muito importante. Ela Incrível. vai estar nos repassando muitas informações importantes, né? Para todas as pessoas nesse momento que precisa dessa comunicação com as pessoas surdas. E ela vai falar um pouco também da questão das terapias, né? A importância, Sim. né, do acompanhamento com os alunos, né? Como é que está no processo de inclusão da escola nesse momento de pandemia pelo coronavírus. Amanhã eu não posso perder. Certo. E também já deixo o convite também para a participação da live da Ivana, né, que eu vou estar participando, né, explicando um pouco sobre o autismo, né, e as dificuldades que as pessoas autistas têm nesse momento, né, de pandemia, né, Sim. quais são esses desafios que os autistas precisam, né, que eles precisam com essa contaminação da Covid-19. Então, muito obrigada, né? Obrigada a Muito todas obrigada. que estão aqui nessa live, né, participando. Muito importante, né, o auxílio, o apoio de todos vocês nesse processo de inclusão. Eu estou entendendo. Tem uma isso. É o amigo surdo, né? Então é importante, né, nesse momento, a gente está explicando sobre o acesso à informação do coronavírus, né? Então, muito obrigado. Até mais. Muito obrigada. A gente se encontra, né, em outras lives, a gente vai estar explicando outros temas que é muito importante nesse momento de pandemia, né? Nessa pandemia pelo coronavírus. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Abraço.